Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo a este momento sagrado, quando as sombras da noite começam a envolver nosso mundo com seu manto escuro. Hoje, quero compartilhar com você uma oração vespertina baseada no Salmo 143, um clamor sincero por socorro e direção divina quando o coração está abatido. Assim como as estrelas só aparecem quando a escuridão se instala, muitas vezes é no silêncio da noite que as angústias do dia parecem pesar mais sobre nossos ombros. Este Salmo de Davi nos ensina como entregar nossas preocupações a Deus antes de dormir, como buscar refúgio quando nos sentimos cercados por problemas. Talvez seu dia tenha sido repleto de desafios, talvez a fadiga não seja apenas física, mas também emocional. Permita que esta mensagem seja como um abraço celestial, envolvendo sua alma e preparando-a para um descanso verdadeiro. Fique comigo até o final, pois juntos vamos experimentar a paz que somente nosso Pai pode oferecer quando terminamos o dia com Deus. Deixe nos comentários a palavra direção, como um sinal de que você está buscando o caminho iluminado pelo Senhor em meio às sombras que possam estar presentes em sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta hora em que o dia se despede e a noite nos convida ao descanso, vimos a Tua presença com corações abertos e mentes cansadas. Assim como Davi clamou no Salmo capítulo 143, versículo 1, Ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me por Tua fidelidade e por Tua justiça. Também nós clamamos para que nos escutes nesta oração vespertina. Quando as sombras da noite parecem refletir as sombras de nossa alma, quando o cansaço do corpo revela também o cansaço do espírito, lembramos que Tu és o Deus que nunca dorme nem cochila. Antes de entregarmos nossos corpos ao descanso, entregamos nossas mentes e corações aos Teus cuidados. Que esta oração, antes de dormir, seja como um perfume suave que sobe até o Teu trono, levando não apenas palavras, mas os suspiros mais profundos que nem sabemos expressar. Recebe-nos agora, Pai, não por nossos méritos, mas pela Tua infinita misericórdia. Pai Celestial, o salmista confessa no versículo 4, O meu espírito desfalece em mim, o meu coração está abatido. Quantas vezes sentimos o mesmo ao terminar o dia? O peso das responsabilidades, os desafios não resolvidos, as palavras não ditas, as feridas abertas, tudo isso parece crescer quando nos recolhemos. Nesta oração vespertina, colocamos diante de Ti cada situação que fez nosso espírito desfalecer hoje. Aquela conversa difícil, aquela notícia inesperada, aquela porta fechada, aquela dor que insiste em permanecer. Senhor, Tu conheces cada detalhe, cada pensamento que nos roubou a paz, cada lágrima que escondemos dos outros. Como Davi, recordamos os dias antigos, meditamos em todos os Teus feitos e consideramos as obras das Tuas mãos. Sabemos que o mesmo Deus que operou maravilhas no passado está conosco nesta noite. Entregar as preocupações a Deus não é apenas um alívio temporário, mas um reconhecimento de que Tu continuas no controle. Senhor, o salmista declara no versículo 6, Estendo as mãos para Ti, a minha alma tem sede de Ti como terra sedenta. Esta é a verdade mais profunda de nosso ser. Fomos criados para Ti, e nosso espírito só encontra verdadeiro descanso em Tua presença. Nesta oração, antes de dormir, estendemos nossas mãos cansadas do trabalho do dia, com almas sedentas por um encontro real contigo. Como terra ressequida que espera pela chuva, aguardamos Teu refrigério. Às vezes, Senhor, passamos o dia inteiro buscando satisfação em fontes que não podem saciar, no reconhecimento humano, nas redes sociais, nos bens materiais, nas distrações passageiras. Mas agora, no silêncio deste momento,
Reconhecemos que só Tu podes preencher o vazio que sentimos. Que esta oração vespertina seja o canal pelo qual Tuas águas vivas fluam para nossos corações secos, trazendo renovação antes do sono. Que possamos terminar o dia com Deus e não com as preocupações do mundo. Deus de amor, no versículo 7, o salmista implora: responde-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei semelhante aos que descem à cova. Há momentos em nossa jornada, Pai, em que a urgência de Tua presença se torna vital, como o próprio ar que respiramos. Nesta noite, alguns de nós estão à beira do desfalecimento espiritual, sentindo que mais um dia, sem uma resposta Tua, pode nos levar ao abismo do desespero. Por isso, nesta oração vespertina, clamamos com a mesma urgência de Davi. Não permitas que a noite caia sobre nossa angústia sem que sintamos Teu rosto brilhando sobre nós. Nas horas escuras, antes do amanhecer, quando os temores parecem mais reais e as dores mais intensas, que possamos lembrar que Tu estás perto dos quebrantados de coração. Não há escuridão que Tua luz não possa dissipar. Não há silêncio que Tua voz não possa romper. Pai eterno, no Salmo capítulo 143, versículo 8, encontramos uma das mais belas petições para quem busca terminar o dia com Deus. Faze-me ouvir da Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a Ti elevo a minha alma. Que maravilhosa promessa para a nossa oração antes de dormir. Enquanto entregamos esta noite em Tuas mãos, já antecipamos o amanhecer com esperança renovada. Pedimos que o primeiro som que ouçamos ao despertar seja o sussurro da Tua benignidade, a certeza da Tua graça que se renova a cada manhã. Em um mundo de tantas vozes confusas e caminhos enganosos, elevamos nossa alma a Ti, buscando direção clara. Antes que nossos pés toquem o chão amanhã, antes que nossos olhos vejam a luz do novo dia, que nossos corações já estejam sintonizados com Tua vontade. Que o descanso desta noite seja o preparo para os passos seguros que daremos sob Tua orientação. Senhor de toda sabedoria, no versículo 10, o salmista reconhece: ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, que o Teu bom Espírito me conduza por terreno plano. Em nossa oração vespertina, confessamos humildemente que muitas vezes seguimos nossos próprios caminhos, confiando em nossa limitada compreensão. Quantas vezes, durante este dia que termina, tomamos decisões sem Te consultar, falamos palavras sem Tua orientação, agimos por impulso e não por princípio. Agora, ao entregar nossas preocupações a Deus, também entregamos nosso futuro. Não queremos apenas alívio momentâneo, mas uma mudança de direção. Que Teu Espírito, como um guia fiel, nos conduza por caminhos seguros, mesmo quando o terreno da vida parece acidentado e perigoso. Ensina-nos, Mestre Divino, não apenas o que fazer, mas como fazer Tua vontade com alegria e não por obrigação, com entendimento e não por mera repetição. Deus Todo-Poderoso, nesta oração antes de dormir, meditamos no versículo 11, onde Davi pede: por amor do Teu nome, Senhor, preserva-me a vida, por Tua justiça, tira-me da tribulação. Há momentos em nossa jornada cristã em que precisamos apelar não para nossos méritos, mas para a honra do nome do Senhor. Quando terminamos o dia com Deus, lembramos que nossa vida não é apenas nossa, é um testemunho da Tua fidelidade perante o mundo. Se passamos por tribulações que parecem nos sufocar, se enfrentamos situações que ameaçam não apenas nosso bem-estar, mas nossa própria fé, ousamos pedir: age, Senhor, não porque merecemos, mas porque Teu nome glorioso está vinculado à nossa história. Por Tua justiça, que é perfeita e nunca falha, pedimos que nos tires das aflições que enfrentamos.
Na escuridão desta noite, quando o mundo dorme, teus ouvidos estão atentos ao clamor dos que te buscam. Que esta oração vespertina abra as portas da tua intervenção em nossas vidas. Pai misericordioso, enquanto buscamos entregar nossas preocupações a Deus nesta oração vespertina, também trazemos diante de ti aqueles que amamos. Nossos filhos, cônjuges, pais, irmãos, amigos, cada rosto querido passa diante de nossos olhos enquanto oramos. Alguns deles estão bem e agradecemos por isso. Outros enfrentam tempestades e por eles intercedemos. Que o mesmo cuidado que pedimos para nós seja estendido a cada um deles. Protege seus corpos com saúde, suas mentes com paz, seus espíritos com fé. Que nenhum mal se aproxime de suas moradas, que nenhuma flecha voe contra eles durante o dia, que nenhum terror noturno perturbe seu descanso. Para os que estão longe fisicamente, pedimos tua presença constante ao lado deles. Para os que estão distantes emocionalmente ou espiritualmente, rogamos que teu amor construa pontes de reconciliação. Que esta oração antes de dormir seja um manto de proteção que cobre não apenas a nós, mas todos os que levamos no coração. Senhor, assim como o salmista encerra com um pedido de justiça contra seus adversários, também pedimos proteção contra as forças que se opõem à nossa paz. Não nos referimos a pessoas, pois sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas. Nesta oração vespertina, clamamos por libertação de todo pensamento destrutivo, toda ansiedade paralisante, toda depressão esmagadora, toda tentação persistente. Que os inimigos invisíveis que atacam nossa mente e coração sejam dispersos pelo poder da tua presença. Declaramos que ao terminar o dia com Deus, estamos sob a proteção do sangue de Jesus, que nos comprou e nos redimiu de todo o mal. Que as armadilhas preparadas contra nós durante a noite se desfaçam antes mesmo de chegarmos perto delas. Que os dardos inflamados sejam apagados pelo escudo da fé que agora levantamos nesta oração. E se acordarmos durante a noite, que seja para sentir tua presença e não para ser atormentados. Deus de toda paz, ao entregar nossas preocupações a Deus nesta oração antes de dormir, reconhecemos as áreas específicas onde precisamos de tua intervenção. No trabalho, onde desafios se acumulam e decisões precisam ser tomadas. Nas finanças, onde recursos limitados precisam suprir necessidades crescentes. Na saúde, onde sintomas preocupantes pedem atenção e cura. Nos relacionamentos, onde palavras mal compreendidas criaram muros de separação. Entregamos a ti cada projeto inacabado, cada conta a pagar, cada resultado de exame a receber, cada conversa difícil a ser retomada. O salmista nos ensina a não guardar nada, a expor diante de ti todas as feridas da alma. E assim fazemos nesta oração vespertina, desnudando nosso ser mais profundo diante daquele que tudo vê, mas nunca condena quem se achega com sinceridade. Como crianças confiantes nos braços do Pai, entregamos o controle a ti, sabendo que tuas soluções são infinitamente superiores às nossas. Senhor Jesus, ao contemplarmos o Salmo 143, vemos nele uma prefiguração da tua própria angústia no Getsêmani, quando tua alma estava profundamente triste até a morte e suplicaste ao Pai. Tu conheces, por experiência própria, o que é terminar um dia com o espírito abatido, o que é enfrentar a escuridão da noite com a alma perturbada. Por isso, nesta oração antes de dormir, encontramos consolo ao saber que nosso Salvador compreende perfeitamente cada emoção que sentimos. Tu que oraste, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ensina-nos a mesma rendição diante dos mistérios da vida que não compreendemos. Tu que experimentaste o silêncio do Pai na cruz, fortalece-nos quando sentimos que nossas orações sobem a um céu de bronze.
Tu que venceste a maior escuridão na ressurreição, dá-nos esperança quando a noite parece não ter fim. Que esta oração vespertina nos una mais profundamente a Ti, o homem de dores, familiarizado com o sofrimento que carregou nossas angústias. Espírito Santo, Consolador divino, vem neste momento e transforma esta oração antes de dormir em um encontro real com o Deus vivo. Quando as palavras nos faltam, quando os suspiros são profundos demais para serem expressos, Tu intercedes por nós. Toma nossas orações imperfeitas e as apresenta perfeitas diante do trono da graça. Enquanto buscamos entregar nossas preocupações a Deus, sê Tu o óleo que suaviza as engrenagens enferrujadas de nossa fé. Aviva em nós a chama da esperança que talvez tenha se enfraquecido durante as lutas do dia. Sussurra palavras de verdade que dissipem as mentiras que o inimigo plantou em nossas mentes. Derrama o bálsamo de Gileade sobre feridas emocionais que ainda sangram. Que Tua presença seja tão real neste momento que possamos terminar o dia com Deus verdadeiramente, sentindo o abraço do Pai, experimentando a amizade do Filho e desfrutando da comunhão plena contigo. Que esta oração vespertina abra as comportas do céu sobre nós. Deus eterno, enquanto as horas avançam e a noite se aprofunda, sentimos um anseio cada vez maior por Tua presença. Nesta oração vespertina, pedimos que venhas habitar conosco de maneira especial. Como o orvalho que desce suavemente durante a noite e revitaliza toda a vegetação, que Teu Espírito desça sobre nós e renove cada área de nosso ser. O silêncio noturno nos lembra que, para ouvir Tua voz, precisamos aquietar nossos corações. As distrações do dia, o barulho constante, as notificações incessantes, tudo isso muitas vezes nos impede de discernir Teus sussurros. Agora, nesta oração antes de dormir, criamos um espaço sagrado de quietude. Como Elias, que não Te encontrou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e suave, também nós aguardamos Teu falar. Que nossos sentidos espirituais sejam aguçados para perceber Tua direção. Ao terminar o dia com Deus, não buscamos apenas descanso físico, mas também uma conexão profunda. Pai Celestial, no Salmo capítulo 143, versículo 5, Davi diz: Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as Tuas obras e considero o que as Tuas mãos têm feito. Nesta oração vespertina, queremos imitar o salmista e fazer uma pausa para recordar Tua fidelidade em nossa história. As vezes em que pensávamos que não sobreviveríamos, mas Tu nos sustentaste. Os momentos em que o caminho parecia bloqueado, mas Tu abriste uma porta que não víamos. As situações em que as lágrimas pareciam não ter fim, mas Tu trouxeste consolo inesperado. Ao entregar nossas preocupações a Deus, lembramos que não é a primeira vez que enfrentamos dificuldades, e em todas as anteriores, Tu estiveste lá. A memória da Tua fidelidade passada fortalece nossa confiança para o presente desafio. Como um álbum de fotografias espirituais, folheamos as páginas da nossa jornada e vemos Tua mão em cada capítulo. Esta lembrança é um bálsamo para nossa ansiedade sobre o amanhã. Senhor, nesta oração antes de dormir, confessamos que muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. O dia que agora termina, talvez tenha sido marcado por nossa teimosia em controlar cada detalhe, em carregar pesos que não foram designados para nossos ombros, em correr sem parar para tentar alcançar expectativas irreais. E agora, exaustos, reconhecemos nossa limitação humana. Como é libertador poder terminar o dia com Deus e dizer como Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, apenas o suficiente para hoje, sem a ansiedade pelo amanhã. Que esta oração vespertina seja um momento de rendição,
de soltar as rédeas que insistimos em segurar com força, que possamos aprender a arte sagrada de confiar, não como um conceito abstrato, mas como uma prática diária. Dá-nos a graça de descansar na certeza de que, enquanto dormimos, tu continuas trabalhando. Tua providência não depende de nossa vigilância constante. Deus de toda consolação, enquanto entregamos nossas preocupações a Deus nesta oração vespertina, há corações entre nós que estão especialmente feridos hoje. Alguns carregam o peso de uma perda recente, um ente querido que partiu, um relacionamento que se desfez, um sonho que morreu, uma oportunidade que se fechou. Para estes, a noite pode parecer mais longa e mais escura. Outros enfrentam a ansiedade do desconhecido, um diagnóstico a receber, uma mudança iminente, uma decisão crucial a ser tomada. O futuro parece uma página em branco que causa mais medo do que expectativa. Há também os que lutam com culpas do passado, arrependimentos que voltam para assombrar nos momentos de quietude. Nesta oração, antes de dormir, pedimos que tua presença seja especialmente real para cada situação. Como o bom pastor do Salmo 23, conduze-nos às águas tranquilas e refrigera nossa alma. Restaura o que está quebrado, ilumina o que está escuro, acalma o que está agitado. Senhor dos exércitos, assim como o Salmo 143 foi escrito em um contexto de perseguição, também nós enfrentamos oposições ao buscar viver para Ti. Nesta oração vespertina, clamamos por proteção contra ataques espirituais que visam destruir nossa fé. O inimigo de nossas almas não respeita horários e muitas vezes escolhe os momentos de vulnerabilidade, como a noite, para lançar seus dardos de dúvida, medo e desânimo. Ao terminar o dia com Deus, levantamos o escudo da fé e pedimos que teus anjos acampem ao nosso redor. Protege nossa mente de pensamentos destrutivos, nosso coração de emoções tóxicas, nosso espírito de opressões malignas. Que durante o sono, esse momento em que nossa consciência descansa, mas nosso espírito permanece alerta, possamos estar envolvidos por tua presença protetora. Como os 3 jovens na fornalha, que mesmo em meio ao fogo das provações, não estavam sozinhos, também nós confiamos que tu estás conosco nas adversidades. Pai de infinita sabedoria, ao entregar nossas preocupações a Deus nesta oração antes de dormir, reconhecemos que muitas das nossas angústias vêm de não compreendermos teus propósitos. Como Jó, às vezes questionamos: por quê? Por que esta doença? Por que esta perda? Por que este atraso? Por que este sofrimento? Não pretendemos entender todos os mistérios dos teus caminhos, mas pedimos nesta oração vespertina por um vislumbre da tua perspectiva divina. Como o salmista que pedia: faze-me saber o caminho que devo seguir, também nós ansiamos por discernimento, que possamos ver além das circunstâncias imediatas e enxergar o quadro maior que estás pintando. Concede-nos sabedoria para interpretar corretamente os eventos da vida, para distinguir entre uma porta fechada por ti e um obstáculo colocado pelo inimigo. Ao terminar o dia com Deus, não pedimos respostas simplistas, mas uma confiança profunda no teu caráter amoroso, mesmo quando o caminho parece obscuro. Senhor Jesus, no Sermão do Monte, tu nos ensinaste a não nos preocuparmos com o amanhã, pois cada dia tem seus próprios afazeres. Que sábio conselho para nossa oração vespertina. Quantas noites de sono perdemos preocupados com problemas que nunca chegaram a acontecer, com cenários imaginários de desastre, com medos infundados. Ao entregar nossas preocupações a Deus, pedimos a graça de viver um dia de cada vez. Ensina-nos a arte de estar plenamente presentes, não remoendo o passado, que não pode ser mudado, nem antecipando ansiosamente um futuro que não podemos controlar.
Que esta oração antes de dormir seja um exercício de confiança, um momento de soltar o que não nos pertence segurar. Como as aves do céu, que não semeiam nem colhem, como os lírios do campo, que não fiam nem tecem, que possamos descansar na certeza do teu cuidado. Não é uma irresponsabilidade, mas uma confiança profunda que permite terminar o dia com Deus em paz, sabendo que Ele é fiel. Deus restaurador, nesta oração vespertina, trazemos diante de Ti relacionamentos que precisam de cura. Famílias divididas por desentendimentos, amizades esfriadas por palavras duras, casamentos enfrentando crises, colegas de trabalho em conflito, irmãos na fé distanciados. O sol se pôs sobre a ira de muitos corações hoje, contrariando o conselho das Escrituras. Ao entregar nossas preocupações a Deus, incluímos estas feridas relacionais que tanto nos afligem. Pedimos que teu Espírito de paz trabalhe onde nossas palavras e esforços falharam, que o orgulho seja quebrado, que a comunicação seja restaurada, que o perdão flua como um rio purificador. Concede-nos um coração disposto a dar o primeiro passo em direção à reconciliação, mesmo quando nos sentimos os mais ofendidos. Que esta oração antes de dormir gere frutos visíveis de restauração nos próximos dias. Que o amor, paciente, bondoso, que tudo sofre e tudo crê, prevaleça sobre as mágoas acumuladas. Senhor, que és o grande médico, em nossa oração vespertina, apresentamos diante de Ti cada corpo que sofre, cada mente atormentada, cada emoção ferida. A doença não era parte do Teu plano original para a humanidade, mas vivemos em um mundo caído onde enfermidades são realidade. Alguns entre nós enfrentam diagnósticos graves, outros sofrem com dores crônicas que parecem não ter fim, outros ainda carregam o peso de transtornos mentais que roubam a alegria do viver. Ao terminar o dia com Deus, pedimos Teu toque restaurador. Que o descanso desta noite não seja apenas físico, mas verdadeiramente restaurador em todas as dimensões do ser. Cremos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós e pode trazer vida às áreas moribundas de nossa existência. Que Tua cura venha, Senhor, seja de maneira instantânea e milagrosa, seja através de tratamentos médicos que Tu mesmo inspiraste, seja pela paciência e força para conviver com limitações. Que a enfermidade não defina nossa identidade, nem limite nosso propósito. Deus de toda esperança, ao entregar nossas preocupações a Deus, nesta oração antes de dormir, pedimos renovação de nossa visão para o futuro. Talvez os reveses do presente tenham embaçado nossa capacidade de sonhar, de acreditar em dias melhores. O cansaço pode ter nos convencido de que lutar não vale mais a pena, que é melhor baixar as expectativas para evitar novas decepções. Mas nesta oração vespertina, rogamos que acendas novamente a chama da esperança em nossos corações. Que possamos ver além das circunstâncias atuais e vislumbrar as possibilidades que Tu enxergas. Como José, que mesmo na prisão não deixou de confiar no sonho que Deus lhe dera. Como Moisés, que aos 80 anos ainda estava disponível para uma nova missão. Como Abraão, que contra toda esperança, em esperança creu, também nós escolhemos esperar. Ao terminar o dia com Deus, recusamos a resignação e abraçamos a expectativa de que Tu estás fazendo novas todas as coisas. Pai Celestial, nesta oração vespertina, também queremos interceder pelos que estão longe de Ti. Filhos que abandonaram a fé em que foram criados, cônjuges que resistem ao Evangelho, amigos que zombam das coisas espirituais, colegas que vivem como se Tu não existisses. Com o coração partido, mas cheio de esperança, entregamos estes nomes e rostos queridos em Tuas mãos.
Tu és o Deus que vai atrás da ovelha perdida, que espera o filho pródigo, que derruba muros de resistência com persistente amor. Ao entregar nossas preocupações a Deus, incluímos a salvação daqueles que amamos. Que esta noite, enquanto dormimos, Teu Espírito trabalhe nos corações endurecidos, que sonhos, encontros, coincidentes, lembranças da infância ou simplesmente um vazio inexplicável os faça questionar e buscar. Que o véu que cobre seus olhos espirituais seja removido para que vejam a beleza de Jesus. Dá-nos sabedoria para saber como testemunhar, quando falar, quando calar, quando simplesmente amar. Que nossa oração antes de dormir seja como incenso que sobe ao Teu trono em favor dos perdidos. Deus sustentador, enquanto nos aproximamos do final desta oração vespertina, queremos trazer diante de Ti nossas preocupações financeiras. Muitos de nós terminam o dia com pensamentos ansiosos sobre como pagarão as contas, como sustentarão a família, como sairão das dívidas. O desemprego, a inflação, as despesas inesperadas, os cortes de orçamento, tudo isso pode roubar nossa paz e nos impedir de descansar adequadamente. Ao entregar nossas preocupações a Deus, lembramos que Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Assim como alimentaste Israel no deserto e multiplicaste os pães e peixes para a multidão, cremos que suprirás todas as nossas necessidades, segundo Tuas riquezas em glória. Não pedimos luxos desnecessários, mas o suficiente para vivermos com dignidade e generosidade. Que esta oração antes de dormir nos liberte da escravidão, da ansiedade financeira. Ajuda-nos a ser bons mordomos do que já temos, a distinguir entre necessidade e desejo e a encontrar contentamento em qualquer situação. Senhor, em nossa oração vespertina, também entregamos a Ti as decisões que precisamos tomar. Algumas são aparentemente pequenas do cotidiano, outras são potencialmente transformadoras, capazes de alterar o curso de nossas vidas. Mudanças de carreira, propostas de trabalho, escolhas educacionais, possibilidades de mudança, relacionamentos a iniciar ou terminar. Há encruzilhadas diante de nós que exigem sabedoria além da nossa capacidade humana. Ao terminar o dia com Deus, pedimos direção clara. Como o salmista clamou, faze-me saber o caminho que devo seguir. Também nós desejamos discernir Tua vontade. Não queremos ser como aqueles que planejam sem consultar a Ti, que seguem apenas sua própria lógica ou a opinião dos outros. Que esta oração, antes de dormir, abra nossos olhos para perceber as indicações que Tu já tens colocado em nosso caminho. Dá-nos paz para esperar quando a resposta não é imediata e coragem para agir quando a direção se torna clara. Que o temor do Senhor seja o princípio da nossa sabedoria em cada escolha. Deus de infinita graça, enquanto entregamos nossas preocupações a Deus nesta oração vespertina, queremos agradecer pelo que já recebemos hoje. Gratidão não é apenas uma atitude correta, é um remédio poderoso contra a ansiedade. Quando contamos nossas bênçãos em vez de enumerar problemas, nossa perspectiva muda radicalmente. Obrigado pelo ar que respiramos, pela comida que nos nutriu, pela água que nos refrescou, pelo teto que nos abrigou, pelas pessoas que nos amaram, pelas oportunidades que tivemos, pelos obstáculos que nos fizeram crescer. Mesmo em dias difíceis, Tua misericórdia se fez presente em pequenos detalhes que muitas vezes não notamos. Nesta oração antes de dormir, escolhemos focar no que temos, não no que nos falta, no que deu certo, não no que falhou, nas portas que se abriram, não nas que se fecharam. Que possamos terminar o dia com Deus em uma atitude de louvor, reconhecendo que, apesar dos desafios, Tua bondade nos segue todos os dias da nossa vida. Senhor Jesus,
Tu que oraste pelos teus discípulos, pedindo que fossem um, assim como tu e o Pai sois um, incluímos em nossa oração vespertina a unidade do teu povo. Em um mundo tão dividido por questões políticas, raciais, sociais e até teológicas, tua igreja muitas vezes reflete essas mesmas divisões em vez de ser luz. Ao entregar nossas preocupações a Deus, pedimos que derrames teu espírito de amor e unidade sobre os crentes em todos os lugares. Que possamos discordar sem nos desrespeitar, debater sem nos dividir, manter a pureza doutrinária sem perder a caridade prática. Que nossa identidade em Cristo seja mais forte que qualquer afiliação terrena. Nesta oração antes de dormir, rogamos especialmente por igrejas locais em crise, por denominações em conflito, por ministérios paralisados por disputas internas. Que o mundo veja em nós o amor que tu mesmo disseste que seria a marca distintiva dos teus discípulos. Ao terminar o dia com Deus, renovamos nosso compromisso de ser agentes de paz e unidade nos círculos onde tua providência nos colocou. Deus eterno, para quem 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos, pedimos nesta oração vespertina que nos ajudes a ter uma perspectiva correta do tempo. Nossa cultura valoriza a pressa, a produtividade incessante, os resultados imediatos. Porém, ao entregar nossas preocupações a Deus, reconhecemos que teus caminhos e teu tempo são diferentes dos nossos. Tu plantas sementes que só frutificarão décadas depois. Inicias processos cujo propósito só compreenderemos na eternidade. Trabalhas nos bastidores muito antes de vermos os resultados visíveis. Nesta oração antes de dormir, pedimos paciência para os dias em que parecer que nada está acontecendo, que nossas orações batem em um céu de bronze, que nossos esforços são em vão. Como o agricultor que espera pacientemente o precioso fruto da terra, queremos aguardar o cumprimento das tuas promessas sem desanimar. Que possamos terminar o dia com Deus em paz, confiando que tu fazes tudo perfeito ao seu tempo e que para cada propósito debaixo do céu há uma estação apropriada. Pai Celestial, ao entardecer deste dia, entregamos a ti também nossas preocupações com a família, esse círculo sagrado que tu mesmo instituíste como base da sociedade e refúgio para as almas. Muitas famílias estão sob ataque hoje. Pressões financeiras dividem casais, tecnologia distancia pais e filhos, valores seculares corroem princípios bíblicos, agendas sobrecarregadas reduzem o tempo de convivência significativa. Nesta oração vespertina, clamamos por proteção, restauração e fortalecimento dos laços familiares, que os casamentos reflitam o amor entre Cristo e sua igreja, que os pais conduzam seus filhos no caminho da verdade com amor e consistência, que os filhos honrem seus pais e cresçam em sabedoria e graça, que os irmãos sejam unidos e leais uns aos outros. Ao terminar o dia com Deus, pedimos que cada lar representado nesta oração seja um santuário de paz em meio ao caos do mundo. Um lugar onde teu nome é honrado e tua presença é buscada. Que as feridas familiares sejam curadas, os conflitos resolvidos e o amor renovado. Senhor, nesta oração antes de dormir, entregamos a ti nossa nação e seus líderes. As Escrituras nos ensinam a orar pelos que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, em toda piedade e honestidade. Vivemos tempos de polarização política intensa, de desconfiança nas instituições, de debates acalorados sobre o rumo do país. Ao entregar nossas preocupações a Deus, pedimos que concedas sabedoria aos governantes em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Que busquem a justiça acima do poder, o bem comum acima dos interesses particulares, a verdade acima da conveniência política.
Nesta oração vespertina, intercedemos também pelos juízes e tribunais, para que interpretem e apliquem as leis com retidão, pelas forças de segurança, para que protejam os cidadãos com eficiência e respeito, pelos legisladores, para que criem leis justas e equitativas. Que ao terminar o dia com Deus, possamos descansar sabendo que, independentemente de quem ocupa os palácios terrenos, tu continuas soberano sobre todas as nações. Deus de infinita compaixão, incluímos em nossa oração vespertina aqueles que sofrem ao redor do mundo, as vítimas de guerras, de perseguições religiosas, de desastres naturais, de sistemas opressivos, de pobreza extrema. Seus rostos anônimos e suas histórias não contadas podem passar despercebidos no nosso dia a dia, mas teus olhos veem cada lágrima, teus ouvidos ouvem cada gemido. Ao entregar nossas preocupações a Deus, expandimos nosso círculo de intercessão para além das nossas necessidades pessoais. Como membros de uma só família humana, sentimos a dor daqueles que não têm voz. Nesta oração, antes de dormir, clamamos por justiça onde há opressão, por socorro onde há devastação, por cura onde há trauma, por libertação onde há cativeiro. Que os poderosos deste mundo usem sua influência para promover a paz e não a guerra, para construir e não para destruir, para unir e não para dividir. Que ao terminar o dia com Deus, sejamos sensibilizados não apenas para orar, mas também para agir em favor dos que sofrem, dentro das possibilidades que temos. E Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.